Ótimo. Eva, né? Esse pedaço aqui eu li posteriormente, certo? Da página 41 em cima. Então, nós vamos entrar aí nos bispos. Irmão Lucas, lê aí no capítulo 3, verso 1. Pode ler aí do 1 ao... Do capítulo 3, o verso de número 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel, que alguém deseja que faça excelente obra de Deus. Convém, pois, que isso seja irrepreensível, marido de uma mulher distante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não atualmente, não espancador, não cobiçoso de toda ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, e de seus filhos em sua direção com toda a maneira. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não jogue para que os seus incêndios não caia na condenação mundial. Convém também que a outra estrutura de fora, para que não caia no laço mundial. Amém. Irmã Elisama, lê para mim, por favor, Atos capítulo 20 e o verso de número 28. Vinte e oito. Amém. Olhai, pois, com vós, todos os rebanhos, sobre que o Espírito Santo constituiu. Ótimo. O Espírito Santo nos constituiu para que acrescentasse a igreja de Deus, que ele lhe deu como Amém. Então, nós vemos aí os bispos que estão como oficiais na Igreja de Deus, e o texto que o irmão Lucas leu vai dizer que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Essa palavra episcopado do grego é episcopos, que vem trazer a ideia dos oficiais da igreja. Oficiais da igreja, no sentido do de cuidado do rebanho de Deus, tratar do rebanho de Deus, tratar o rebanho de Deus,
o aconselhamento do rebanho de Deus e a manutenção do rebanho de Deus. Ou seja, aquele que está inserido no episcopado, ele tem que estar apto para essas coisas, para cuidar, para tratar, para aconselhar e para manter essas pessoas em firmeza na presença de Deus. Para isso, eles vão fazer uso da palavra. Ou seja, eles precisam manejar a palavra. Essa palavra manejo vai ter um sentido de uma proximidade, um trato ou uma experiência com aquilo que está sendo usado. Então, o material de uso do episcopo, do bispo ou do ancião é a palavra. Então, nós vemos aí alguns requisitos necessários para que esses irmãos eles sejam inferidos nesse trabalho. Então, nós temos, verso de número 2. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Por quê? Porque ele tem a necessidade de ser tido como um ancião. Ou seja, aquele que tem a experiência para ensinar os demais. Então, aquele que deseja, como um oficial da igreja, ser tratado como um oficial da igreja, ele precisa entender aquilo que lhe é atribuído. Hoje, na atual conjuntura, nós temos aí, como disse na outra turma, nós temos que pastores que não são pastores e pastores que não são pastores. Deu para entender? Não, né? Deu um nó na cabeça. Pastores que não são pastores e pastores que não são pastores. Certo, Marcelo? Está confuso, né? Então, um pastor que não é pastor. Então, esse pastor que não é pastor, ele é pastor de título, ele não traz consigo o ofício pastoral. Ou seja, ele é um pastor que não é pastor. Ele é pastor de nome, mas de ofício ele não é pastor. E tem pastores que não são pastores. Certo? Ou seja, ele é pastor de ofício, mas não de titularização. Entendeu? Ou seja, vou pegar só tem então, digamos que eu sou pastor e o Lucas é outro. Certo? O Lucas é um pastor que ele tem o dom de Deus. Na Bíblia em si, nós não vamos encontrar ninguém, com essa titularização de pastor. Nós não vamos encontrar Paulo como pastor, nós não vamos encontrar Pedro como pastor, nós não vamos encontrar João como pastor, nós não vamos encontrar Timóteo como pastor, Tito, nós não vamos encontrá-lo como pastor. Mas eles não são pastores? Então, só que o pastor na Bíblia ele não é uma titularização, e sim um dom intrínseco dele para a execução da obra. Ou seja, como a titularização, nós vamos ter o ancião. Ou seja, nós vamos ter o presbítero. Certo? O presbítero tem o dom pastoral. Então, ele é pastor por dom. E não por titularização. Mas com o passar do tempo, isso tornou-se uma titularização como que uma espécie de uma carreira eclesiástica. Certo? Então, dentro desse conceito, vai advir a pessoa que ela é obreiro, depois ele é cooperador, depois ele passa a ser diácono, depois ele passa a ser presbítero, depois ele passa a ser evangelista, depois ele é pastor. Certo? Então, essa é a esfera humana que nós temos.
Dentro de todo esse conceito, nós temos o seguinte: nós temos pessoas que podem ser consagradas como pastor simplesmente por nepotismo, ou seja, por ser membro da família, ou por amizade, ou seja, por interesses pessoais. O Lucas é meu amigo, então eu vou consagrar o Lucas como pastor, certo? Mas o Lucas, ele não tem o dom do pastorado. Ele não tem essas qualificações. Mas o Lucas tem a titularização de pastor. Então ele é um pastor que não é pastor. Certo? Ou seja, ele tem um título de pastor. Mas quando chega a hora dele exercer o pastorado, ele não tem. Ele é um pastor que não é pastor. Certo? Certo, irmãos? Aí, na segunda hipótese, nós temos o seguinte: o Lucas, ele não é meu amigo, mas o Lucas, ele tem uma desenvoltura da obra de Deus. O Lucas, ele tem tudo isso daqui, todas essas qualificações para ser um pastor. Mas o Lucas, ele não é meu amigo. E por ele não ser meu amigo, eu não vou consagrar o Lucas como pastor. Mas o Lucas, ele tem tudo isso daqui. Lucas, ele é um pastor que não é pastor. Certo? Ou seja, ele tem qualificações de pastor, mas ele não tem o título. Ao passo que tem aqueles que têm o título e não têm as qualificações. Certo? E aí nós temos o pastor que não é pastor e o pastor que não é pastor, irmão. Certo? Deu para entender agora, não? Então, aqui nós temos as qualificações que vão demonstrar que uma pessoa ela é pastor ou não. Certo? Porque quem dá por pastor não é o homem, e sim Deus. Uma pessoa, o Lucas, por exemplo, o Lucas ele não é pastor a partir do momento que ele é ungido como pastor. Certo? Ele já é pastor por execução sem que ninguém veja. Ele tem as qualificações, ele só não foi reconhecido como pastor. Quando ele for reconhecido como pastor, não significa que agora ele vai agir como pastor. Não, ele já age. Por que ele age? Porque ele quer ser pastor? Não, porque isso está arraigado a ele naturalmente. Ele não faz para demonstrar, para que alguém veja. Não, isso é natural dele. Ele tem o dom do pastorado. E aí o pastor que está na execução da obra, vendo isso, o que ele faz? Ele simplesmente ratifica na esfera humana. Para Deus ele já é pastor. Mas ele precisa ser honrado diante do não. Certo? É isso que aconteceu literalmente com o Davi. O Davi, nós temos ali a figura pastoral do Davi, não tinha? Davi está lá entre as ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Só que para Deus, ele não era um pastor de ovelhas. Ele não era um pastor só de ovelhas. Ele era um pastor de homens. Então, no Antigo Testamento, nós temos a figura do rei. O rei, no passado, ele representava o ministério pastoral. Todos os reis do passado representavam o ministério pastoral. Então, nós tínhamos reis bons e nós tínhamos reis ruins. Ou seja, nós tínhamos o bom pastor e o péssimo pastor. Por isso que Jesus ele vai falar que antes de mim vieram pastores que não eram pastores. Mas tinha pastor antes de Jesus? Não. Jesus está falando do sentido do dom que ele tinha, e não da inferência da titularização. Certo? Ou seja, antes que você receba um título, você já age como. Aí está a sua ratificação ministerial. Nós temos aqui a Elisama, que é missionária. Ela não é missionária a partir do momento que ela se tornou missionária diante dos homens. Não, ela já agia como missionária para Deus. Ela fazia missão, tinha o socorro e tudo,
Quando ela recebe a ratificação humana, então ela simplesmente passou a ser reconhecida humanamente. Mudou alguma coisa para ela? Não, porque ela já era, ela já fazia. E tinha um irmão que uma vez. E muda é a visão. Exatamente. O irmão ele falou o seguinte: ele foi até consagrado comigo, e ele disse: varão, a minha mensagem agora está até diferente depois da unção que eu recebi. Depois que ele foi consagrado, mudou a mensagem dele. Ele disse que a mensagem dele agora tinha mais graça. Como se ele tivesse agora, ele fosse um carro 1.0, aí ele recebeu uma consagração e passa a ser um carro 1.6, recebeu outra consagração e é um 2.0 agora. Não, isso não existe. Só que as pessoas, elas não entendem isso de uma forma errônea. Ou seja, por que mudou a mensagem dele? Porque ele passou a buscar mais a Deus. Ele passou a ter um trato com Deus. Não existe fórmula mágica, não existe um potinho mágico. Agora que você recebeu uma unção, agora o seu ministério vai explodir. Isso não existe. Ou seja, o meu ministério ele vai fluir a partir daquilo que eu sou diante de Deus. Não de reconhecimento humano. Nós não precisamos de reconhecimento humano, certo? Para fazer a obra de Deus. Nós fazemos a obra de Deus naturalmente. Aí, Deus, quando Ele quer nos levar a patamares diferentes, aí Ele vai te dar como posso dizer, uma carta na manga para que você vá além. Então, é aí que está literalmente a diferença. Como disse para vocês, daquela carta na manga que Deus me deu. Então, é justamente aonde Deus vai te levar. Aí você precisa ser reconhecido pelos homens, para que, quando você for apresentado diante dos homens, haja uma ratificação daquilo que você vai representar. Então, talvez a mudança do seu amigo é porque, ao ser consagrado, ele realmente fez a responsabilidade. Que não tinha antes? Não, mas por antigamente. Ou seja, aquilo que nós somos no escuro, nós temos que ser no claro. Ou seja, a responsabilidade diante de Deus é a mesma dos homens. Só que ele olha agora como olhar humano. Então, essa ratificação aqui, nós temos justamente quando? Olha, nós lemos aí o texto que o Lucas leu. Que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, certo? Então, vejam só, vamos ficar aqui até o verso 4. Essa qualificação aqui, o Lucas tem que ter, depois que ele for ungido? Exatamente. Esses são requisitos de um verdadeiro servo de Deus. Simplesmente isso. Então, aquele que for escolhido para, ele já é isso. Ele não vai ser isso depois que ele recebe uma consagração. Depois que ele recebe uma unção. Não, agora que eu recebi uma unção, não, agora eu tenho que proceder diferente. Não, eu já tenho que proceder diferente. É uma responsabilidade particular minha. Até porque ele não tinha uma responsabilidade humana. Na verdade, era o contrário, né? Exatamente. Jesus era um pastor que não era pastor. Certo? Ou seja, ele não recebe titularização, mas quando você via Jesus atuando, o que Jesus fazia? Quem foi que ungiu Jesus como pastor? Ninguém. Só batizou. Então, aí nós vemos a ratificação. Quando Jesus ele entra no templo, ele pega o livro da lei lá, o livro do profeta Isaías, e ele lê.
o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele vai dizer as qualificações que demonstram o Espírito Santo estar sobre ele. Aí ele vai dizer que me ungiu a pregar aos cativos, oprimidos, aos pobres, restaurar os oprimidos. E hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, quem foi que ungiu Jesus? O Espírito Santo. Ou seja, advém de Deus. E aí tem o reconhecimento humano. Não que o reconhecimento humano não seja necessário, certo? O reconhecimento humano vai trazer uma legalidade, uma habilitação para o exercício dele, certo? Aí nós temos o sentido pelo qual nós vamos atuar para o Senhor. Então, aqui, nesses requisitos, Paulo ele vai dizer para Timóteo que ele tinha que colocar lá os irmãos em boa ordem. Porque, veja só, você tem um pastor que você não pode contar com ele. Então, você pode dizer que você tem um pastor? Você tem um pastor que você não pode conversar com ele, porque se você conversar com ele, toda a igreja vai ficar sabendo. Você tem um pastor? Você tem um pastor que você não pode perguntar para ele acerca da palavra, porque ele não tem como te aconselhar. Ele é um pastor? Ou seja, ele é um pastor que não é pastor. Só tem o título. Ah, o pastor fulano, o pastor fulano, mas de pastor não tem nada. Ele só tem o nome. Certo? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, você está em Éfeso, você vai consagrar ministros que sejam ministros verdadeiros. Ou seja, vai estar referindo na obra quem é verdadeiro. Não é para consagrar alguém porque é bonitinho. Não é para consagrar alguém porque é seu parente. Não é para consagrar porque é seu amigo. É para consagrar aqueles que vão verdadeiramente atuar no exercício da obra de Deus. Ah, mas como é que a gente vai saber quem que é? Exatamente. Você não vai ver ele fazer. Ele já está fazendo. Ele já está atuando. Ele tem o dom de socorro. Ele tem o dom de aconselhamento. Você vai procurar ele sempre com uma palavra de Deus para você. Ele sabe tratar você nos momentos de dificuldade. Ele é um pastor que, ou às vezes ele é pastor, certo? Ele é pastor com o dom e ele é pastor do título, ou às vezes ele é pastor que não é pastor, legalmente falando. Mas a questão está primariamente diante de Deus e não diante de nós. Ok? Claro isso, irmã Sandra? Tirei o mal da sua cabeça? Falando isso, o pastor pregou aqui domingo. Vocês sabem que aquele é o pastor da irmã Sandra, né? O pastor que pregou aqui domingo é o pastor da irmã Sandra. Hã? Pastor Carlos. É que a gente conhece a bastante tempo e a gente conhece o irmão Beto. O nome dele é Carlos Correto, né? Mas aqui na intimidade é irmão Beto. O irmão Beto é o pastor da irmã Sandra. Magda, dê continuidade na leitura aí. Atos não. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13, por favor. E a irmã Rosângela vai ler o Atos 6:3. Atos 6:3 da Rosângela, seu, 1 de Timóteo, 3, do 6 ao 13. Aliás, do 8 ao 13.
Então, inverte com a irmã Rosângela. Você leu Atos 6:3, ela vai ler 1 Timóteo 3:8-13. Alto e bom som, tá? Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua doce, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Pode ler aí, mano. Atos 6:3. Não estou ouvindo nada. Importante. Ótimo. Veja só. Nós lemos aqui a instituição diaconal, certo? Essa palavra, diácono, nada mais é do que serviço. Serviço aqui, nós estamos falando de assistência. Socorro. Certo? Então, para ser diácono, nós temos um requisito lá formário. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo quando? Antes ou depois? Ele não vai ser ungido e aí vai ser cheio do Espírito Santo agora para fazer obra? Se ele não é antes, não vai ser depois. Se ele não serve antes, não vai servir depois. Ou seja, o diácono, diaconia, é o sentido de servir. Jesus era diácono? Jesus foi consagrado como diácono? Não. Mas Jesus servia? Jesus socorria? Jesus prestava assistência? Então Jesus era diácono. Como é que você sabe que Jesus era diácono? Pelo comportamento, pelas atitudes. Ou seja, da forma que ele vivia, ele estava pronto para servir. Então o diácono ele tem que ser cheio do Espírito, ele precisa ter boa reputação, né? Porque se alguém não tem boa reputação, vai prestar uma assistência lá na sua casa, irmão. Você vai aceitar ir na sua casa? Isso você sabe, que ele tem boa reputação dentro da igreja. Mas ele tem má reputação fora da igreja. Aí ele vai lá na sua casa prestar uma assistência lá. Ou seja, para esse requisito, ele precisa o quê? Ter boa reputação dos que são de fora. Ou seja, as pessoas podem não conhecê-lo, mas mesmo não conhecendo, não tem que ter o que falar dele. Então, esses são requisitos primários para aquele que vai servir na questão diaconal. Não é simplesmente sair servindo, olha, faz aqui a obra aqui, então ele pode atuar. Não, ele não pode atuar.
Ele não presta para atuar, porque ele está reprovado. Quem que reprova ele? Eu? Deus? Ele mesmo se reprova. Com o quê? Com as suas atitudes, com o seu próprio comportamento. Então, veja só, eles devem ser honestos, não de língua doce. O que é língua doce? Que fala mal das pessoas, que fala uma coisa para a irmã Sandra, e quando chega perto da irmã Sandra, ele fala outra. Você já viu a língua da serpente? Ela tem uma ponta dupla. Não pode ter a língua assim. Ele não pode ir aqui falando uma coisa e lá e falar outra. A palavra dele tem que ser a mesma aqui, a mesma lá, a mesma lá, a mesma lá. O que ele fala no escuro, ele não pode ter vergonha de falar do outro lado. Não, isso eu falo aqui, mas eu não posso falar isso ali. Ele não pode servir na igreja de Deus, porque ele não tem requisito. Ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser honesto, porque ele está sendo representante não da Assembleia de Deus, irmão. Ele está sendo representante de quem? De Deus. Ninguém aqui é episcopos da igreja. Ninguém aqui é diáconos da igreja. Nós servimos aonde estamos. Então veja só, irmão Lucas, ele é diácono aqui em Jardim Buraco, certo? Você é lá da Bahia, né? Você vai lá para a terra da irmã Sandra. Chega lá, você é o quê? Diácono. Porque você é diácono da igreja? E aí, quando você chegar lá, você vai chegar como membro? Não. Você serve a Deus no Jardim Alvorada como diácono. E aí, chegou lá, você vai servir como diácono. Ou seja, o serviço não é diante de homens. O serviço, ele é diante de Deus. E aí nós estamos ligados a uma instituição pela qual nós respondemos legalmente. Mas, quem que vai dar conta disso daqui? Você vai dar conta para quem sendo isso daqui? Para Deus. Então, veja só, nós estamos falando aqui, em tese, nós estamos falando de homens. Estamos falando de homem. Sexo masculino. Exatamente. Ou seja, o mesmo comportamento de quem vai prestar o serviço a Deus é o mesmo. Por quê? Ele vai servir, ela vai servir como o quê? Como diácono. Por quê? Porque ela vai prestar um serviço. Para quem? Para Deus. Ela vai prestar uma assistência. Vai prestar um socorro. Ela vai prestar um cuidado. Ela tem um trato com uma pessoa. Ela desce um aconselhamento e a manutenção da fé dessa pessoa. Ministerialmente, nós não temos esses títulos eclesiásticos no sentido feminino. Ou seja, até diaconisa ainda é aceitável. Certo? Muito embora no Ipiranga nós não temos uso do sentido de diaconisa. Né? Mas, dentro do contexto do Ipiranga, nós temos as missionárias. Certo? Mas, veja só. Pastor Juscelino, ele é o pastor de Jardim Alvorada. Certo? A irmã Silvia é a esposa dele. Certo? A irmã Silvia, ela é pastora? Porque ele foi ungido pastor, ela é pastora? Não.
mas ela, juntamente com ele, exerce tudo isso. Ela exerce um episcopo. Então, em sentido honratório, não seria errôneo. Porém, nós não temos esse uso. Mas não seria errado. Certo? Agora, nós não temos o sentido de colocar uma pastora para o exercício da igreja. Por quê? Porque a mulher, ela foi feita, conforme nós vimos na aula anterior, ela foi feita como o que do Adão? Adjuntora. Quem que é o adjunto? É aquele que está ao lado, auxiliando, prestando assistência. A mulher, ela foi criada com esse dom. Certo? Essa palavra, por exemplo, vocês conhecem esse nome aqui, ó. Certo? Vocês sabem o que significa esse nome? Deus ajuda ou ajuda de Deus, certo? Então, nós temos aqui esse sentido de El ou Eli, que significa Deus, e Ezer, que é ajuda. Então, a mulher, quando ela foi criada com esse dom, o dom da ajuda. Ela foi criada com Ezer. Ela não foi criada em sentido de liderança. Ela não foi criada para ser líder. Ela foi criada para ajudar. Querendo ou não. Ela foi criada dessa forma. Isso é uma coisa que Deus deu à mulher. Foi um presente que Deus deu à mulher ao criá-la. Deus deu ao homem o governo e Deus deu à mulher a ajuda. Certo? Por isso que Deus tirou da costela do homem para que ela tivesse literalmente ligada a ele. Então, veja só. Minha esposa, ela vai ser pastora da igreja e eu sou membro da igreja. Eu sou subordinado a ela, sim ou não? Sim. Existe coerência bíblica com isso? E aí, eu vou ser o Ezer dela? Então, está em contrariedade com o que a Bíblia apresenta. Certo? Isso não é machismo e nem tampouco feminismo. Isso é instituição divina. Ou seja, Deus deu algo para um e deu algo para o outro. Todos podem trabalhar, mas um completando o outro. Sim? Baixa um pouquinho. E a pessoa falou que a esposa dele não poderia ter a liderança dele. Só que, segundo os conceitos da mulher ser uma ajudadora, eu acho que ela pode aconselhar ele com uma decisão. Sim, claro. Não foi totalmente. Claro. Até quando você, por exemplo, colocou o Felipe e achar o Felipe como líder. Ele apresentou o Felipe, mas ele chamou ela para orar junto, porque ele sabia que ela estaria junto com ele na caminhada, né? Certo. Então, aí ele falou isso, eu queria porque eu não vou falar essa parte aqui. Mas eu vejo dentro da Bíblia, eu vejo como você pode auxiliar o marido e ajudar ele também na oração. Claro. Em algum conselho, que às vezes ele está tendo uma opção para o ver fora. E isso é uma coisa que nós temos hoje. Nós temos, por exemplo, nós vemos o pastor Juscelino, certo? O pastor Juscelino tem aí o ministério dele, vocês conhecem o trabalho do pastor Juscelino. Mas se a gente perguntar aí, vocês conhecem o trabalho da Arna Silva? Não.
Só que o que acontece? O pastor Juscelino, ele é o homem que é, por quê? Por causa da ajudadora. Ele não chegou a ser o que ele é sozinho. Por quê? Porque Deus preparou ela para estar do lado dele. Então tem coisas que ele não vê que ela está vendo. Ela não vai tomar a liderança dele, mas ela vai auxiliá-lo nessa liderança. Olha, você podia dar uma olhadinha aqui, dar uma atenção mais nessa situação. Olha, aqui está acontecendo assim, ó. Presta um pouco de atenção aqui. Aí ele vai governar, ele vai administrar a situação. Mas quem que teve o foco? É porque às vezes não acontece diante do problema, quando a pessoa está envolvida, às vezes ela não consegue, ela está tão focada naquele problema ali, que não tem uma visão mais ampla. E às vezes a maioria das mulheres tem essa visão. Sim. Primeiro, vai formar, né, o coração, fazendo por experiência própria. Né? Elas vão sentar, vão ver, vão raciocinar. Por exemplo, uma dificuldade que você a gente como livro, dá para fazer assim, tal. Colocar a cabeça. Exatamente. Agora, uma coisa que acaba não acontecendo é o seguinte, irmã Yasmin. Quando a mulher, ela, por si só, ela por enxergar dessa forma, enxergar algo que o homem não está vendo. Ela dizer, olha, eu estou vendo algo que você não está vendo. Ou seja, a forma que ela procedeu, faltou sabedoria. E nessa falta de sabedoria, o homem vai entender em sentido de competitividade. E ele, então, entendendo essa competitividade, ele vai usar o quê? Da força. E ele vai dizer, não, quem é o líder sou eu. Por quê? Porque ele se sentiu ofendido da forma que foi expressado. Certo? Mas se a mulher ela tiver sabedoria para conseguir administrar isso, o casal será uma bênção em tudo que fizer diante de Deus. Em tudo. Se você, por exemplo, Lucas aqui é a teoria comigo, se a esposa não está enxergando, mas ela aconselha da forma de, olha, eu estou falando, mas a decisão final é sua. O que ela fez? Ela honrou ele, entregando o governo a ele. E esse é o então, o que o homem vai pensar na nossa situação dessa? Fala, puxa vida, eu tenho uma esposa sábia. Eu vou proceder da forma que ela me orientou. Então, o próprio Salomão ele diz que a mulher sábia, ela equilibra a casa. Mas a tola é aquela que quer medir forças. Ela destrói com as suas próprias mãos. Ela destrói tudo. Por quê? Por causa do comportamento. Exatamente. Ela pode estar certa. Soa como uma afronta. Então veja só. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. Verso de número 10. Não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Deixa eu voltar nesse ponto aqui de sobriedade. A sobriedade é o contrário do entorpecimento. É o contrário do torpe. Certo? O que é uma mente torpe? É uma mente que foge da realidade. Alguém que está centrado na realidade, ele é sóbrio. Então, as mulheres sejam sóbrias. Não de forma torpe. Nós temos aí as drogas ou a bebida em si, que ela causa o quê? O entorpecimento. Ou seja, tira o ser humano da realidade dele. Então, quem não bebe, quem não usa droga, ele é
sóbrio, ou seja, ele está ligado diretamente à realidade. Então, a mulher ela deve ter o proceder justamente desta forma, ok? Está claro para as mulheres? Vocês querem me pegar? Não? Vocês estão entendendo? Uma mulher. Ela simplesmente ela vai destruir. E veja só, a mulher ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder que, inclusive, ela desconhece. Ela tem o poder de edificar e ela tem o poder de destruir. O Salomão entendeu isso. Se a mulher compreender isso, ela vai usar o talento que Deus deu a ela para e aí a edificação como todo. Ok? Yasmin, conclua aí. 14 ao 16 agora. Sem dúvida, grande é o ministério da unidade. Ali foi manifesta a doutrina, visto pelo pecado no gentil e no mundo receberam a glória. Amém. Então veja só. O Paulo aqui, ao instruir o Timóteo, ele não estava falando de um exemplo particular. O que o Paulo deu ao Timóteo aqui? Ele deu diretrizes essenciais. Quando aparecer a circunstância, é só ele aplicar mediante a circunstância. Pode ser o seguinte: a irmã Sandra ela tem um problema. A irmã Rosângela tem um problema parecido com o dela. Por que não é igual? Porque são pessoas diferentes. E como é que eu vou agir com pessoas diferentes? A partir da essência. Eu vou aplicar a essência disso com a irmã Rosângela e aplicar a essência disso com a irmã Sandra. Ou seja, qualquer situação pode ser dividida a partir da essência. Então, Paulo, ele trouxe aqui uma legalidade acerca daquilo que seria o ministério da piedade. Ou seja, que é sempre no serviço uns pelos outros. Amém até aqui? Aqui, dentro dessa parte, nós fechamos aí aquela questão de instituição organizacional, certo? Ou seja, a instituição de organização, nós fechamos aqui no capítulo de número 3, certo? No capítulo 4 em diante, nós temos aí os problemas. Os problemas eclesiásticos, os problemas do dia a dia, certo? Tendo em vista que eclesiástico, quando a gente fala de eclesiástico, o que nós estamos falando, irmã Rosângela? De igreja, né? Então, eclesiástico diz respeito à igreja. E o que é a igreja? Nós somos a igreja. Então, os problemas dos seres humanos que saíram do sistema do mundo. Ou seja, nós estamos no sistema do mundo, certo? Nós viemos para cá. Nós deixamos de ter problemas? Por quê? Porque nós ainda somos humanos, certo? Então, os problemas que tinham lá fora, continuam tendo aqui dentro. Então, esses problemas, eles precisam ser tratados, porém, de uma forma particular, ok? Irmã Elisama vai ler aí, capítulo 4, do 1 ao 5, por favor. Baixa a máscara aí para ler. Baixa aí. Baixa aí, senão atrapalha de eu te ouvir. Não. Primeira de Timóteo.
Capítulo 4. Estava em Atos, né? Capítulo 4, do 1 ao 4. Isso. Perfeito. Então veja só, aqui no capítulo 4, Paulo ele vai começar a falar acerca do primeiro problema. Quem que é o primeiro problema? O primeiro problema é aqueles que estão entre nós, mas eles se apostatam da fé. Certo? Veja só, vocês lembram da profissão de fé que vocês fizeram ao batizar? Vocês lembram ou não? Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Amém. Você promete honrá-lo por toda a sua vida? Amém. Você promete ficar fiel até a vinda do Senhor Jesus? Amém. É que você está tão empolgado com falar que você não ouve nada. Você só vai dizendo amém, amém, amém. Na sua profissão de fé ali, demonstra o quê? Que você vai ser fiel a... Você vai honrá-lo pela sua vida. Essa é a sua profissão de fé. Certo? Ou seja, você confessa ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Certo? Então, o apostatar da fé é o abandonar isso. Ou seja, hoje eu estou aqui à presença de Deus, mas eu não creio mais que Jesus vai vir buscar o seu povo. Jesus não vai dar vir buscar ele. Eu não preciso ser fiel em todos os momentos. Eu posso ser fiel só aqui na igreja, mas quando eu estou fora da igreja, eu posso ser muito fiel. Por quê? Porque a minha mente, ela fica cauterizada. O que é cauterizado, irmã Sandra? Hã? Cauterizou, morreu. Uma consciência cauterizada é uma consciência morta. O que é uma consciência morta? Veja só. Ele pratica o pecado, ele sabe que o que ele está fazendo é pecado, só que aquilo já não mais incomoda. Porque a consciência dele, veja só, quando você peca, o Espírito Santo não diz, puxa, você não devia ter feito isso, você não deveria ter agido assim. Por quê? Porque a sua consciência está viva. Mas se você insistir e fizer a mesma coisa, e fizer a mesma coisa, e fizer a mesma coisa, o Espírito Santo fala e você nem está ouvindo. Por quê? A sua consciência
Morreram. E veja só, essas pessoas, elas não descem do púlpito, irmãos. Elas estão no púlpito com uma consciência cauterizada. Esse é o primeiro problema que Paulo está falando a Timóteo. Ou seja, pessoas que apostataram da fé. E aí o que eu faço? Se eu apostatar da fé, ou seja, aquilo que para mim era para me levar ao céu, já não é mais. E aí eu sou uma figura de admiração da irmã Águia. Certo? Consequentemente, o que eu vou fazer? Acometê-la do meu comportamento. Eu vou fazer com que ela se apostasse da fé. E ela é amiga da irmã Elisama. Consequentemente, a irmã Elisama vai aderir à mesma coisa. E a irmã Elisama trabalha com a irmã Sandra, que consequentemente acomete ela também. Ou seja, é toda uma reação em cadeia, um efeito dominó, que vai alcançando o outro, que vai alcançando o outro, que vai alcançando o outro. Qual que é o antídoto para isso? Esses homens, eles começaram bem a carreira, mas eles se perderam no meio do caminho. Nós vamos falar o que leva um obreiro, o que leva um servo de Deus a se perder. Certo? Dentro da igreja tem que realmente ser uma igreja. Até o pastor. Sim, veja só, Jesus foi vir buscar uma igreja dentro da igreja. O que é uma igreja dentro da igreja, Magna? Você é a igreja que está onde? Dentro da igreja. Então nós temos a igreja, a instituição, certo? Temos aqui 300 membros, mas Jesus vai vir buscar uma igreja aqui. Quem que é a igreja que Jesus vai vir buscar? Os verdadeiros, os fiéis. Existe uma igreja que vai subir e existe uma igreja que vai subir. Não existe igreja que fica. Se ficou, é porque não é igreja. Só existe igreja que sobe. Não existe igreja que fica. Pegadinha, hein? Não existe igreja que fica. Sim. E vai continuar permanecendo. Só que o que acontece? Se eu posso estar junto de você, que é apóstolo, mas eu não posso apostatar. Eu não posso permitir que você me influencie. Eu não posso ter você como uma figura de admiração a ponto de fazer com que eu perca a minha fé. Ou seja, eu preciso ver. Veja só, você está fazendo uso da palavra. Mas aquilo que você está falando mediante a palavra condiz com a palavra? Não sei. Como é que eu vou saber? Lendo. Se eu não leio a palavra e eu fico só no que você fala, eu sou acometido. Eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecê-la. Por quê? Porque os problemas, elas estão entre nós. Nem todos que estão conosco são verdadeiros. Nem todos que estão aqui vão para o céu. É uma triste realidade. Quem vai para o céu? Só quem quer ir para o céu. E querer não é de boca. Querer é de comportamento. Deus não manda ninguém para o inferno, né? Não. Nossa, que escolha. Exatamente, é uma escolha minha. É uma escolha comportamental. A minha boca, vocês já assistiram o Chaves lá, que o Chaves disse que sim, não. Ou seja, a minha boca fala uma coisa, mas o meu corpo diz outra. Minha boca fala uma coisa, mas o meu comportamento é outro. Eu sou servo de Deus na boca, mas no comportamento eu não sou. Lá fora, todo mundo é filho. Na boca, todo mundo é filho. Mas quem que é verdadeiramente filho
filho de Deus? Aqueles que creem no seu nome. O ímpio é filho de Deus? O ímpio é filho de Deus? É criatura de Deus. Quem que é filho? Aquele que recebe o Senhor. Isso está na Bíblia? Nós somos filhos por adoção, porque nós nascemos da geração do pecado. Por natureza, nós somos filhos do pecado e não de Deus. Nós somos filhos da ira e não de Deus. Mas quando nós aceitamos a Deus, lê para nós aí, irmã Elisângela, João capítulo 1, versículo 12. Um 12. É João Evangelho. Mas a todos quantos creram, Deus lhe poder? Deus lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Pronto. Ou seja, só é filho de Deus quem Deus deu o poder de ser. E para ser filho de Deus tem que crer no seu nome. Ou seja, aceitar a salvação promovida por Jesus. Do contrário, não é filho. Só é filho aquele que é reconhecido por Jesus. Tem o poder de ser reconhecido pelo seu nome. Exatamente. Do contrário, não. Quem está lá fora não é filho. Só que se você disser isso lá fora, você vai ter uma confusão. E se você não apanhar ainda, né? Mas deixa eu falar, na boca todo mundo é filho. Deixa eu falar que é filho. Mas no comportamento, o filho não é. O filho é diferente. Certo? É que nem o crente. Aqui todo mundo é crente. Se todo mundo que falar que é crente aqui, beleza, tá tranquilo, não tem nada. Eu vou brigar com aqui, você não é crente de coisa nenhuma? Não, você está falando que é crente? Beleza, tranquilo. Mas no comportamento você vai mostrar se realmente você é filho. E isso será ratificado no dia do arrebatamento da igreja. Só sobe quem é igreja. Ou seja, quem é filho é igreja. Quem não é filho está dentro da igreja, mas não é filho, é só de boca, tem chance. Não tem o que ser feito. Ok? Então aí nós temos os apóstatas. Aqueles líderes que se perdem no meio do caminho, eles começaram com esse requisito aqui, ó. Eles começaram a fazer o certo. Só que eles se perderam no meio do caminho. E na mídia social aí, tem um monte que estão perdidos. Infelizmente. Tem um monte que estão perdidos. Começaram bem a carreira, mas hoje se perderam. Estão como Saul. Começaram bem a carreira, mas se perderam no meio do caminho. Lucas 6 ao 10 ao 11. Lucas, você. Timóteo 4, 6 a 10. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom e criando com as palavras da fé e amor do outro. Mas rejeita as palavras do Senhor, e princípios científicos e práticos, o exercício corporal para a culpa doutrina, mas a atividade para a pessoa, tendo a promessa da vida essa palavra de Deus diz toda a Amém. Então veja aqui. Aqui nós temos o comportamento do bom ministro, do bom servo de Deus. O bom comportamento que nós temos no bom servo de Deus, nós temos o seguinte: rejeita as fábulas profanas e diversas.
Ou seja, aquilo que não serve para a edificação, aquilo que não te aproxima de Deus. Veja só uma coisa: toda mensagem pregada em um culto, ela tem que nos aproximar de Deus. Ela tem que ter esse caráter doutrinário de nos aproximar de Deus. Se ela não nos aproxima de Deus, rejeita, porque ela é antibíblica. Ela pode estar sendo extraída da Bíblia, mas ela é antibíblica. Por quê? Porque a palavra de Deus é para me aproximar de Deus. E se eu não estou sendo aproximado de Deus, veja só, não existe um meio termo. Ou eu me aproximo de Deus, ou eu me afasto de Deus. Ou é uma coisa, ou é outra. E existe muitas mensagens que, ao invés de me aproximar, me afastam de Deus. Como que uma mensagem da Bíblia vai me afastar de Deus, irmã Elisângela? Mensagens que vão me aproximar de outras coisas, que não é Deus. Vão me aproximar de coisas materiais, vão me aproximar de pensamentos mundanos, vão fomentar paixões que não são adequadas. Ou seja, tudo isso que é trazido dentro de uma mensagem, muito embora não está falando contra Deus, mas a sua espinha dorsal é contra Deus. Por quê? Porque não leva os homens à aproximação de Deus. E toda mensagem, ela tem que ter esse caráter de me aproximar de Deus. Ela tem que me fazer sentir felicidade de servir a Deus. E dentro desse contexto, nós temos mensagens que às vezes são duras, certo? Mas são duras e estão melhorando a mim diante de Deus. Se eu agir como essa mensagem me confrontou, se eu agir como está dizendo essa mensagem, eu vou agradar a Deus, então ela está me aproximando de Deus. Uma mensagem que às vezes não é de exortação, mas eu sinto alegria em estar servindo a Deus, então ela está me aproximando. Agora, quando Deus ele não é o centro da mensagem, são outras coisas que vão me tirar o foco, que vão fazer com que eu perca o real sentido, então eu devo rejeitar. Ou seja, alguém já disse, não sei quem foi, que nós temos que vir para a igreja com duas sacolas. Uma com fundo e uma sem fundo. Aquilo que presta, você coloca na sacola que tem fundo. A que não presta, você coloca na que não tem fundo. Porque você colocou, ela cai e vai embora. Tem pessoas que elas vêm para a igreja com duas ferramentas. Uma delas é a pá e a outra delas é a enxada. O crente que vem com a pá, o que ele faz? Toda mensagem que vem, ele faz isso aqui, ó. Fulano devia estar aqui, né? Ele vai só distribuindo para os outros. O crente verdadeiro, aquele que quer morar no céu, aquele que quer ser igreja, ele vem com a... Isso é para mim. Isso é para mim. Isso é para mim. Isso é para mim. Se eu não estou sendo confrontado, veja só, é uma palavra dura, mas eu não estou sendo confrontado, mas eu vou pegar ela para mim, porque amanhã eu posso estar nessa situação. Se hoje eu estou nessa situação, também é para mim. Ou seja, todas as mensagens advindas de Deus, elas são para mim. Ou seja, elas vão sempre me aproximar de Deus. Sim, até porque Deus não vai falar com quem não está presente. Então, se você está na nave da igreja e Deus está falando, eu estou ali, É para mim. aí alguém fala assim, mas o pastor veio pagar, eu já ouvi, né? Pegar para falar sobre o teto, não é para mim, eu não estou olhando o teto, mas a Bíblia trabalha em cima da prevenção. Sempre. Sim. Não é verdade? Não quer? Ninguém está acusando. Mas está falando, caso haja, ou de repente a gente não sabe se determinada situação está acontecendo na nossa vida. Então aí você vai para olha, bem que Deus falou aqui, e aceita tal coisa. Exatamente. E quem vai cair é justamente o negligente. Porque está com a pá, não, ele é praticante, ele é humano.
Então ele não tomou o remédio, a enfermidade vem e pega ele. Sempre o negligente, ok? Então, porque o exercício corporal para pouco se aproveita. Paulo, ao dizer aqui acerca do exercício corporal, o que ele está falando? Que o exercício corporal é bom para nós? É. Ou seja, ele vai mexer com todo o nosso corpo, ele vai mexer com toda a nossa fisiologia para nos trazer uma saúde. Mas o benefício ainda é pouco. Ou seja, o exercício maior é o espiritual. Veja só. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Piedade é o caráter de quem é pio, de quem é benigno, de quem é bondoso. Ou seja, aquele que exercita o seu corpo na piedade, ou seja, ele vai agir sempre no serviço do bem, ó o serviço do bem. Tudo é proveitoso. Ou seja, o exercício espiritual tem proveito eterno. Você faz um exercício físico hoje, e daqui a um mês você não faz mais. Você perdeu tudo. Mas o exercício espiritual, você faz ele, e amanhã você não faz, você não perde. Porque ele está diante de Deus. Ou seja, é uma plantação nas regiões celestiais. Ok? Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos. Pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Vejam só, Deus ele é Salvador de todos nós, mas principalmente dos fiéis, por quê? Porque aqueles que aceitaram a salvação. Ou seja, a salvação é oferecida a todos, mas só vai ter sentido para aqueles que estão em fidelidade diante de Deus. Se não houver fidelidade, está perdido em todos os conceitos. Amém? Irmã Sandra, capítulo 4, verso 12 ao 16. Ninguém despreza a sua mocidade, mas se o ordem que é a palavra do trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ele, exortar e ensinar a fé que ele faz. Não despreze o confiar em ti, fala o cuidado, o procura com a importância, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas, ocupa-te nela, para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como o que te ouve. Amém. Veja só. Ele começa dizendo aqui, ó. Não despreze a sua mocidade. Certo? Ou seja, ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém despreze a sua mocidade. Isso aqui não é a primeira pessoa. Não é eu me desprezar. Certo? Isso aqui, ninguém deve desprezar você pela sua comunidade. Ninguém deve desprezar você por você ser jovem. Mas seu exemplo comportamental. Ou seja, eu preciso ficar ancião para ser tudo isso daqui? Não. Exatamente. Eu posso ser jovem na minha mocidade
tendo tudo isso. E ninguém despreza. Ou seja, se eu agir dessa forma, as pessoas elas podem até não te honrar humanamente, mas elas serão obrigadas a ver Cristo na sua vida. Querendo elas ou não querendo. Por quê? Porque essas obras estarão agregadas a você. Então, Paulo, ao dizer isso aqui a Timóteo, ele estava inferindo aqui o Timóteo como episcopos, como presbítero. Timóteo aqui tem 30 anos de idade. Um ancião de 30 anos de idade. Já viu, irmão Sandro? Um ancião de 30 anos de idade? Na maioridade judaica. Ele está na flor da idade judaica. E ele é um ancião, mano. Por que ele é um ancião? Exatamente. Ele é um ancião, não em idade. Mas mesmo não tendo idade elevada, ele tem tudo aquilo que era necessário. Ou seja, ele é consagrado ao ministério aos 30 anos de idade. Timóteo é o pastor da igreja. 30 anos de idade. Novão. Ele chega lá e ninguém poderia desprezá-lo por ele ser novo. Por quê? Porque quando ele abrisse a boca, quando ele fosse fazer uma obra, o que é que ia aparecer? Realmente, esse garoto tem Deus na vida dele. Realmente, esse garoto, ele tem obras de Deus na vida dele. Ele pode aconselhar uma pessoa de 100 anos de idade com tanta sabedoria. Como que ele pode fazer isso? Sendo que ele viveu um terço do outro. Exatamente. Pelas Escrituras. Então, Paulo vai dizer para ele: olha, você persiste em ler, ou seja, leitura para você não seja pouco. Leia. Exorta, ensina, até que eu vá. Agora ele fala aqui na primeira pessoa. Ele vai dizer: não despreze o dom que é em você. Você tem dom? Você tem dom, irmãos? Você tem dom, irmão? Tem dom, irmão? Todos nós temos dons. Todos nós podemos exercer tudo isso aqui. Podemos sim ou não? Isso é um dom dado por Deus. E aí nós temos a forma pela qual nós vamos fundamentar esse dom em nós. Então nós temos aí os dons de serviço. Dentro dos dons de serviço, nós temos aí o dom de orar, o dom de socorrer, nós temos os dons de profecia. Nos dons de profecia, nós temos a profecia em si, nós temos a revelação. Então, esses dons, eles vão caracterizar o trato do serviço de Deus. Quem que é diácono na igreja? Por quê? Exatamente, porque todos nós exercemos um serviço. O pastor é diácono? O evangelista é diácono? O pastor? O pastor é pastor? Jesus é diácono? Quando você entende um conceito, muda totalmente o seu comportamento. Você entende que você está fazendo um serviço para Deus. E não, aí como nós temos aqui o sentido oficial da diaconia, né? Aí a irmã Elisana tomou uma aguinha teológica ali. Ela não foi por relaxo, mas por esquecimento. Ela se levantou, foi embora e esqueceu
o copo no banco. Certo? Ela foi embora. Aí, o irmão Lucas passa ali e fala, puxa vida, os diáconos nem para recolher o copinho aí. Quem é a igreja de Deus faz o quê? Por quê? Porque está zelando patrimônio da igreja de Deus. Veja só, a irmã que faz a limpeza dos bancos, ela limpa os bancos aqui para que você sente no banco e você possa o quê? Assistir o culto? Adorar a Deus. Você está entendendo o que é a essência? A igreja ela não está limpa simplesmente porque aqui é a igreja. Ela está limpa porque aqui é a casa de Deus, em que virão os filhos de Deus para adorarem a Deus. Para mim, é um prazer estar aqui ensinando os filhos de Deus. Eu não estou aqui ensinando alunos. Vocês são alunos, mas eu estou ensinando aos filhos de Deus que se colocam como alunos. E para mim é um prazer poder ser útil, não a vocês, mas porque eu não estou fazendo para vocês. Estou fazendo para Deus, por vocês. Entende? Então, esse é o serviço. O que eu estou fazendo aqui? Uma diaconia. Todo serviço prestado é uma diaconia. Ok? Tem cuidado de ti mesmo e da sã e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, aqui está o que é mais importante. Te salvará a ti mesmo. Mas espera aí, não é Jesus que vai me salvar? Não é Jesus quem vai me salvar, não? O texto está dizendo que você vai se salvar a si mesmo. Do meu comportamento. O seu comportamento é que vai designar quem é você. Jesus, ele vai te buscar a partir do seu comportamento. Ele te ofereceu a salvação. Se você entrar no sentido comportamental da salvação, então você te salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Todos aqueles que estão à sua volta, que darão ouvidos àquilo que você fala. Ok? Então o negócio ficou mais difícil aqui, né? Então não é Jesus que vai me salvar, não? Depende de mim? Então agora a gente começa a assumir uma responsabilidade. Simplesmente isso. Não, eu já aceitei Jesus, então agora Jesus me salva. Uma vez salvo, salvo para sempre. É. Mas eu tenho qualidade de salvo? Não. Então, eu não salvo a mim mesmo. Eu estou perdido. Ok? Viu, Lucas? A responsabilidade é sua. Não é da irmã Denise? Não é do Genival? Sua. Não existe pozinho mágico. Existe exercício comportamental diante de Deus, porque Ele é um ser essencial. Tati, lê para nós capítulo 5. Do primeira carta a Timóteo, versículo 1 ao 10, por favor. Não repreendas o ancião, mas admoesta como a um passo. E
aos jovens como a irmã, e às mulheres idosas como a mãe, às jovens como a irmã, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam primeiro a exercer a piedade em casa e a recompensar seus pais, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva, desamparada, confia em Deus e continua em súplicas, orações e noites. Mas o que vive em prazer, vivendo, está morto. Manda essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 30 anos, e só quem tem sido mulher de um homem só. Tem o testemunho de boas obras, se criou filhos, se hospedou estranhos, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou a sua obra. Amém. Então, aqui nós temos a admoestação por faixa etária, certo? Dentro dessa faixa etária, eu preciso respeitar a irmã Rosângela? Sim. Então, veja só. Em primeira instância, eu e a irmã Rosângela, nós somos irmãos, certo? Dentro desse contexto de irmandade, eu devo a ela respeito, certo? Beleza. Aí, eu tenho aqui uma classe de liderança. Então, eu devo a ela respeito como aluna. A irmã Rosângela ela tem mais idade que eu. Então, eu tenho que respeitá-la como se ela fosse minha mãe. Ou seja, tudo em seu lugar correto. Porque se eu agir assim, eu estou em louvor diante de Deus. E aí eu tenho um sentido legal. Certo? Ou seja, eu preciso entender cada pessoa como um indivíduo. E assim ter um trato adequado dentro da igreja de Deus. Ninguém deve ser desprezado. Ninguém. Né? Eu acho muito interessante aqui, em Jardim Alvorada, passou algumas vezes. Tem algumas irmãs aqui que já são de idade avançada. Né? E eu sempre tive isso de ter um respeito, de tratar bem as pessoas de maior idade, né? E eu cumprimentei uma das irmãs e a irmã falou, puxa vida, como é gostoso os jovens vindo nos cumprimentar. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece na nossa esfera é o quê? Os pais eles têm os filhos em casa, e os filhos automaticamente, isso é um conceito mundano, não respeitam os pais. Né? Então já vem trazendo esse agregado de fora. Né? Então tem a resistência dos pais, você não sabe de nada, aquela coisa toda. Né? Então, por um jovem da igreja trazer esse sentido de respeito a uma pessoa de maior idade, ela se sente honrada. E isso, para você que é novo, pode parecer uma coisa, uma simples bobagem. Mas para ela, é algo totalmente excelente. Ela sente Deus perto dela por esse gesto seu. E isso é uma coisa que eu vi, não só aqui, mas lá em São Jorge, quando eu me converti, inclusive, eu saía do grupo de visita com as irmãs. Então, tinha as irmãs tudo de cabelo branco, e o novinho estava lá no meio